capítulo 4. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, visitantes. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Estamos no nosso período de consagração, de entrega, e o processo da entrega não é um processo fácil. Durante todo o período da entrega vai haver circunstâncias e situações que vão tentar nos barrar, que vão tentar nos roubar, nos sequestrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que mais percebemos nesses últimos dias, exatamente nesses últimos 7 dias, é que existe uma influência muito forte tentando sequestrar a mente das pessoas, tentando roubar a forma clara das pessoas pensarem, imaginarem e até mesmo projetarem suas vidas. Nós percebemos que existem muitas pessoas parando de projetar suas vidas, porque estão frustradas, com os pensamentos presos em coisas e realidades que não são boas. Estão com as mentes e os pensamentos voltados para coisas e realidades que só causam uma coisa, só levam a um resultado: manter o coração, os pensamentos ansiosos. E aí vem um grande desafio para esse tempo: como me entregar? Como entregar tudo a Deus de todo o coração, se eu não consigo focar no que é importante, se eu não consigo focar no que é necessário? Eu estou com minha mente vagando em tantas coisas, em tantos pensamentos, em tantas questões, e a principal, eu não consigo focar. Não é porque você não quer valorizar a principal, não é nada disso. É por causa do número de informações que você está colocando dentro dos seus pensamentos, dentro da sua mente, e do seu coração até. Porque tudo aquilo que você ouve, que você vê, o seu organismo, o seu corpo, os seus pensamentos, as suas emoções vai absorvendo. O seu coração vai se enchendo. E detalhe, a Bíblia diz que a sua boca só vai falar daquilo que o seu coração está cheio. E aí vai fazer uma reflexão rápida do que estamos enchendo os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa mente. Eu passo o dia inteiro ouvindo a palavra. Eu vou para o trabalho, estou ouvindo a palavra. Eu vou para o sítio, estou ouvindo a palavra. Estou dentro do sítio, estou ouvindo a palavra. Por que, pastor, você ouve tanto a palavra? Porque eu preciso me encher de algo. Mas não é de qualquer coisa. Talvez por isso, há 27 anos, eu não me deixo levar por circunstância. Talvez por isso, há 27 anos, as circunstâncias, por mais pior que pareça, elas não vão roubar a minha paz, porque eu estou edificando a minha vida e a minha fé sobre uma rocha inabalável. E tudo que você escuta, vê, ouve e reflete, alimenta a sua alma, alimenta as suas emoções, e é o que você vê é que vai dizer
dizer, o que você ouve é que vai dizer que tipo de emoção, de alma você vai viver. Tivemos uma época onde uma instabilidade muito grande tem se concentrado. Uma instabilidade tem reinado no coração de muita gente, irmãos. Preste atenção, pessoal. Está vendo como é fácil? Perder o foco? Só basta ver um movimentozinho que o nosso foco é desviado. Precisamos entender a importância da palavra e de como a palavra ela pode influenciar na minha vida. O texto que acabamos de ler fala sobre esse fator tão decisivo para a nossa fé e para a nossa vida cotidiana. Porque não basta eu ter uma fé ajustada se a minha vida não consegue se ajustar com a minha fé. Entende? Às vezes eu acredito que eu estou firme, que eu sei o que eu quero, mas a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes, os meus comportamentos e até mesmo os meus pensamentos não coincidem com a minha fé. Eles vão de encontro muitas das vezes. E isso é ruim. Por isso, se você está fazendo alguma coisa que está mantendo uma ansiedade forte no seu coração, seja inteligente. Peça a Deus revelação. Veja o que está afetando as suas emoções, os seus pensamentos e põe um freio nisso. Pare, diminua o acesso a essa coisa. Seja inteligente, não seja tolo. Existe uma parábola tão forte, tão real. Jesus usa como exemplo da fé daqueles que estão inconstantes. Ele diz que uma porca, depois de lavada e limpa, perfumada, ela não tem outro destino aí a não ser para a lama. Ela não foca em outra coisa a não ser a lama, e nada vai impedi-la de correr para a lama, porque está na característica do porco isso, a convivência com a lama. E ele compara também o cão, que vomita e depois volta e come o próprio vômito. E às vezes estamos agindo assim, comendo o vômito e nos envolvendo na lama. Entende? Tem pessoas que querem provar do mundo. Eu quero provar um pouquinho do mundo para ver se é bom. Não é bom não. Eu vim de lá. E lá é tenebroso. Lá é mau, perverso, desumano. O mundo não tem nada de bom, a não ser a morte, a destruição, o flagelo. Em Cristo, até a dor se transforma em paz. Em Cristo, até a partida deste mundo se transforma em alegria. O próprio Deus disse que Ele se alegra quando o justo parte. Olha que coisa tremenda. Deus se alegra quando o justo parte, mas o justo não quer partir. Quem quer alegrar Deus partindo? Levanta a mão. Ninguém quer partir agora. Por quê? Porque o próprio Deus colocou isso dentro de nós. Um desejo, uma vontade incontrolável pela vida. Então viver é um propósito divino em nossos corações. Todo crente tem essa essência dentro de si. É por isso que a depressão ela não pode exercer domínio sobre você. Mas você precisa colocar um freio na ansiedade. E a ansiedade é o resultado de muita informação descontrolada. Informações essas que não estão contribuindo nada para a sua vida, para a sua fé. Entende? Faça uma análise da sua vida. O que é que você tem visto, ouvido, que tem contribuído para o seu índice de ansiedade, para aumentar o seu índice de ansiedade? Às vezes é um jornal que só fala miséria, morte, entende? Assalto, estupro, violência, e você não perde aquela reportagem por nada.
mas aquilo está causando dano a você, está gerando instabilidade nas suas emoções. Eu estou dando apenas um exemplo de muitas das coisas hoje que pode afetar o nosso emocional, que pode afetar nossas emoções. O grande desafio é não estar ansioso por coisa alguma. É a ordem divina. Não estejam ansiosos. E ele diz como vencer a ansiedade? Confiando nele. Ele diz orando a mim. Lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Aleluia! Então tudo que está roubando a paz de vocês, mande para mim. Venha a mim em oração. Porque aqui na minha presença tudo é restaurado. Aleluia! Eu quero que você abrir sua Bíblia lá no livro de Filipenses, ainda 3, do versículo 13 ao 14. Nós vamos ver que nenhuma situação que enfrentarmos pode ser importante ao ponto de nos paralisar na nossa entrega. Filipenses capítulo 3, do versículo 13 ao 14. Amém? Amém. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Diga, eu tenho um alvo. Olha o irmão que está do seu lado, diga, você tem um alvo. Temos um alvo a alcançar. Tem um alvo sobreexcelente para ser alcançado. E isso não se alcança fora de Deus, ou na instabilidade de estar lá e cá. Ou eu estou com Deus e venço, ou eu estou com Deus e sem Deus e caio. Não existe a terceira possibilidade. Ou Deus é o centro da minha vida e eu venço, ou Deus não é nada para mim e eu fracasso. Não existe meio termo. Nós temos duas escolhas: ou eu decido fazer de Deus o centro e decido vencer, porque no momento que eu escolho fazer de Deus o centro, eu vou ter que agora lutar. O próprio Jesus disse que é por força que nos apossamos do reino dos céus. Então requer de mim, de você, esforço, dedicação, empenho. A fé não é algo para pessoas fracas. A fé não é algo para pessoas incapazes. A fé é algo para pessoas em comum, como você. Aleluia! Deus fez de você alguém comum. Aleluia! Em Deus você é alguém comum. Isso quer dizer que você não pode mais fracassar na sua jornada de fé. Diga, eu não posso mais fracassar. Agora fale como alguém que acredita nisso. Eu não posso mais fracassar. Amém? Aleluia! Você não pode mais fracassar, meu irmão. Pastor, mas como assim? Você não pode fracassar em nada na sua vida. Não quer dizer que você não tem que enfrentar lutas, dificuldades, mas fracassar não faz mais parte do seu vocabulário. O fracasso foi o instinto da sua história. Aleluia! Não é mais permitido que você fracasse. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala que nós que temos a fé somos daqueles que prosseguimos para o alvo, para a sublime vontade divina, aonde alcançaremos o propósito que Ele destinou para as nossas vidas. E a sua existência tem um propósito em Deus. E Deus quer fazer notório esse propósito. No nome de Jesus. Veja ele no capítulo 4, versículos 6 ao 7. Olha o que ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus. Diga coração e mente guardados, protegidos. É o que temos por estarmos em Cristo. Temos o nosso coração e a nossa mente guardados. Mas mesmo estando guardados, tendo o nosso coração e a nossa mente guardados por Deus, eu posso enchê-lo de porcaria? Eu posso enchê-lo de porcaria? Não posso. Tudo depende do que você está vendo e ouvindo. Porque agora você foi refeito e projetado para o sucesso. Mas você precisa aprender a ouvir coisas que te levem para o sucesso. Ver e ouvir coisas que te levem para o sucesso. Nós temos duas profissionais hoje se formando aqui na nossa igreja, esse final de ano, concluindo seus cursos. Pelo menos o que chegou a mim. Se tiver mais alguém depois que fala, que a gente vai orar no finalzinho do curso. Uma está concluindo odontologia, é isso? Isso. E tem uma outra irmã que está concluindo outro curso que chegou ao conhecimento. O mais interessante é que essas irmãs, elas não concluíram o curso e vão estacionar. Elas agora precisam se tornar as melhores naquilo que elas se formaram. Entende? Elas precisarão se tornar as melhores naquilo que elas decidiram viver. Porque não basta apenas ser. Porque Deus espera o melhor. Deus espera que Ele seja glorificado por aquilo que fazemos e somos. E no momento em que eu me torno o melhor naquilo que eu faço, o mundo vai ver Deus em mim e vai glorificá-lo. Entende? Então, em Pojuca acabou de ser levantada uma das melhores dentistas de Pojuca da vida. E isso vai acontecer em todas as áreas profissionais deste lugar. Nos tornaremos os melhores porque vamos nos empenhar em sermos os melhores. Entende? As enfermeiras daqui da comunidade serão as melhores que exercerão o seu mandato, o seu trabalho. Porque as pessoas verão Deus no cuidado delas e deles. Em todas as áreas da vida, a igreja precisa se destacar como aqueles que fazem com mais alegria, com mais prazer, de uma forma tão genuína e poderosa que as pessoas vejam Deus nas nossas ações, nos nossos atos. O texto está dizendo que Deus Ele quer guardar, Ele quer proteger, primeiro, nossas mentes, segundo, nossos corações. Mas para isso, Ele nos previne. Diz que os nossos olhos é entrada para a nossa alma. Você sabia disso? Que aquilo que você anda vendo alimenta a sua alma, alimenta todo o seu sistema pessoal. Então tome cuidado com o que você está jogando para dentro de você. Pornografia não é coisa mais para crente estar vendo. Sensualidade não é coisa mais para crente estar vendo. Briga, violência não é coisa para crente estar vendo. Por quê? Isso alimenta um sistema bruto que o mundo está formando, de pessoas frias, pessoas sem sensibilidade. Hoje nós já vivemos um sistema tão radical que hoje, quando as pessoas são mortas, pode ser na nossa frente, não nos abala mais. Não abala mais. Estamos tão insensíveis que pode morrer o vizinho do lado e cair um tiro na frente da nossa porta. A gente vai ligar rápido para a polícia para poder tirar o corpo. Não porque a gente está preocupado se o camarada está vivo ou morto, mas porque a gente não quer aquele corpo esticado na nossa porta. Simplesmente porque a sensibilidade humana está corrompendo, está se corrompendo. Nós não temos mais compaixão como tínhamos no passado. E eu falo de modo geral. A gente não percebe mais as pessoas com paixão, com prazer em fazer aquilo que é importante. E isso tem sido roubado dia após dia. Tudo por onde? Por meio das nossas emoções, por meio dos nossos pensamentos. Nós temos sido roubados, sequestrados
das características divinas que Deus colocou dentro de nós. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e Deus é compassivo, Deus é orgânico, Deus é sensível, Deus é um ser que, apesar de não ser humano, mas é cheio de humanidade. Tudo por causa do homem. Entende? E nós, seres humanos, estamos perdendo essas características tão fundamentais para a vida e o bem-estar da humanidade. E isso está afetando todo o sistema. Estamos nos aproximando de anos onde o inimigo vai instaurar o seu reinado. Vai ser um tempo de muita treva sobre a terra. E eu preciso entender isso, que nesse período eu não quero estar mais aqui nesse mundo, irmãos. Eu não quero fazer parte mais desse sistema. Eu quero estar com Deus. Eu quero que Jesus tenha voltado e me levado para estar com Ele. Eu não quero alcançar esse período e viver um tempo onde a escuridão tomou conta por completo do meu ser. E eu não consigo mais viver os planos divinos neste mundo. Agora imagine um mundo sem a presença de Deus, irmãos. Está chegando dias cruéis. Por isso precisamos nos esforçar, nos dedicar para tudo aquilo que chama a atenção de Deus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, posicionar o meu coração e pensamentos e minhas forças na direção certa. Eu preciso recondicionar todo o meu ser de uma forma que agrade a Deus. Estamos indo em muitas direções porque estamos ouvindo muitas vozes. Semana passada eu falei que pessoas aqui na igreja pararam de dizimar porque ouviram um pastor, um pregador de internet falando que não precisava mais dar o dízimo. Agora imagine a situação. O cara já tinha inclinação para o erro, né? Para ser infiel. Aí vem um abençoado dizendo que não precisa mais dar. Olha, gente, que coisa terrível. O que mais vai ter é isso? Pessoas que não estão nem aí para a sua prosperidade. Porque para você prosperar de forma saudável, você precisa ser fiel. Mas fiel a quem? Fiel a Deus. Deus é o único capaz de nos fazer prosperar de forma saudável. Entende? Por completo. E eu não estou falando de ter muito dinheiro, eu estou falando de você ter uma vida plena. É diferente. Porque tem muita gente com muito dinheiro e vive uma vida miserável, cheia de doença, cheia de problema, com a família destruída. Deus é o ser poderoso que faz com que a nossa casa seja abençoada e transformada. E Ele disse que para isso Ele quer que sejamos fiéis e honremos o nome da palavra dele, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Você vai ver a importância que tem de reposicionarmos todo o nosso bem de forças. Na direção certa. Mateus capítulo 6, do 31 ao 34, vai dizer assim: portanto, não estejam ansiosos, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou com que vamos nos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Baixe a cada dia o seu próprio mal. Mais uma vez a Bíblia nos adverte para não estarmos ansiosos pelo comer, pelo beber, ou até mesmo pelo vestir. E ele diz por quê? Porque é uma direção errada.
cuidado de vocês. Eu tenho cuidado de vocês. O que ele quer dizer com isso? Se você confiar em mim, descansar em mim, eu vou prover comida, eu vou prover água, eu vou prover veste, eu vou prover moradia. E aí ele nos faz um desafio. Ele diz: olha, concentre a força, a atenção, o olhar de vocês no que importa, no meu reino e na minha justiça. E aí vem a consequência: todas essas coisas vos serão acrescentadas. É a comida? Ele vai acrescentar. É a bebida? Ele vai acrescentar. É a roupa? Ele vai acrescentar. Mas você vê um mundo de grita nos nossos ouvidos de que essas coisas são importantes. Está preocupado com essas coisas, ansiosos por essas coisas, são importantes. E Deus disse que não. Mais na frente ele vai dizer: olha, os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. E quem os veste? Que um dia está lá e o outro é arrancado, lançado no fogo. Aqui Deus, o lírio do campo não se preocupa com nada, mas se veste melhor do que o próprio rei Salomão um dia se vestiu. E é o próprio Deus que os veste. Ele diz: olha as aves dos céus, não semeiam, não plantam, nem guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E algumas delas ele me usa para alimentar. As aves dos céus. E talvez alguns outros irmãos também sejam instrumento de Deus para alimentá-los, né? Deus está dizendo: não adianta estar preocupado com essas coisas, não adianta estar ansiosos com essas coisas, elas não vão acrescentar nada à sua vida, elas não vão somar nada na história de vocês. O desafio é focar no nosso empenho, atenção e forças no que importa. E o que importa? O reino dos céus e a sua justiça. O reino dos céus está relacionado com a minha salvação, e a justiça dele com a salvação do meu próximo. Entende? Se eu estou focado apenas na minha salvação, que miserável homem sou. Entende? Eu preciso me preocupar com o reino dos céus, minha salvação, mas também me preocupar com a justiça desse reino, a salvação do meu próximo. Porque se a justiça desse reino não operar por minha vida, a minha salvação é vã. Ela não faz sentido. O reino dos céus só tem um sentido na minha vida quando a justiça desse reino opera por meio de mim. Se eu não sou esse instrumento nas mãos de Deus, algo está errado. Deus não me salvou apenas para me levar para o céu, irmãos. Deus me salvou para que a justiça dele operasse por minha vida. Deus salvou você para que a justiça dele operasse por meio da sua vida. E você precisa ter consciência disso. Diz a eu, diga assim comigo: eu sou um instrumento de salvação. Olha para esse irmão lindo que está do seu lado, dê um sorriso para ele e diga: você é um canal de salvação. Está bem? Você é um canal de salvação. Nós sabemos que o mundo lá fora está perdido e precisa de redenção e salvação. E Deus quer usar a igreja dele para resgatar este mundo destruído, esse mundo quebrantado. Abra sua Bíblia em Filipenses aí, por favor, capítulo 4, versículo 8 e 9. Focar minha atenção, meu foco, as minhas forças no que realmente importa. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês.
está em colocar em prática o que estamos ouvindo. E ele diz: se vocês colocarem em prática, o Deus da paz vai estar com vocês. Aleluia. Entende? E se o Deus da paz estiver com você, você não precisa de mais nada. Aleluia. O mundo pode se acabar em volta de você, mas o Deus da paz estando com você, você está guardado, você está protegido, você está selado. E com certeza você vai vencer no poderoso nome de Jesus. No nome de Jesus. Então precisamos permitir que o Senhor Jesus quebre todo o domínio que a ansiedade vem tentando exercer sobre as nossas vidas. Como é possível isso? Se todos os dias eu me envolvo em questões e situações que causam desgastes emocionais e que me levam à ansiedade. Como quebrar essa força? Como quebrar esse poder? Como quebrar esse ciclo malicioso? Abra sua Bíblia aí mais uma vez no livro de Salmos 94, versículo 17 e 19. Salmos capítulo 94, versículo 17 a 19. Todos acharam? Amém. Olha o que diz: se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio da morte. Quando eu disse: os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Aleluia. Que coisa tremenda. Nós vemos que esse problema de ansiedade não é algo dos dias em que estamos vivendo. É um problema que já vem muitas décadas atrás, de muitos séculos atrás, possível até de milênios. Mas o mais interessante é que os registros bíblicos nos mostram como este mal era interrompido na vida daqueles que temiam a Deus. Nós vemos que o salmista ele fala de um momento onde ele já estava à beira da morte. Provavelmente ele está falando de uma morte emocional, aonde os seus sentimentos, as suas emoções já estavam desestruturadas, abaladas. E ele diz que tudo isso por conta de uma influência tenebrosa de uma ansiedade que estava exercendo um domínio sobre a vida dele tão grande que ele, a princípio ele fala que beirou a morte, depois ele fala que quase escorrega e cai, e que por conta do amor leal do Senhor que o sustentou e o manteve firme, mesmo nos piores momentos da sua jornada. Veja que este amor é o mesmo amor que hoje circuncida os nossos corações. Aleluia. Este é o mesmo amor que nos envolve, que nos resgatou, que nos tirou do poder do pecado, das trevas, e nos transportou para a maravilhosa luz de Cristo. Aleluia. Este mesmo amor hoje nos envolve, nos cela, e Deus quer usá-lo para quebrar este ciclo malicioso da ansiedade em nossas vidas. Precisamos vencê-lo, ou ele vai nos vencer. Nós aprendemos no domingo passado que a ansiedade é apenas o pretexto do inimigo de causar um estrago maior, nos levando a uma depressão. E a depressão é o ponto de partida para a loucura. Mas Deus não nos criou para a depressão, pior ainda para a loucura. Deus nos formou com sanidade. Diga: eu sou uma pessoa reta. Meus pensamentos estão afirmados na rocha. E você precisa crer nisso. O meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade, mas eu nunca me esqueci a forma como meu pai morreu. Nunca
ficou louco. Quase 7, 10 dias antes de falecer. E ele via coisas. Ele via rato passando, querendo envenená-lo. Ele via bichos querendo matá-lo. Ele ouvia vozes. Mas por que, pastor, seu pai ficou louco? Algo muito simples. Bebida, álcool. E aos 40 anos de idade, meu pai faleceu. Aos 40 anos. Tudo por conta de algo sem sentido. Porque eu caminhei nesse mesmo caminho por quase 6 anos. Dos 12 anos até os 18 anos, eu caminhei por esse caminho de bebida e embriaguez. Não foi fácil. Coloquei a minha vida em perigo por várias vezes, me envolvendo com muita bebida, muito álcool, muita droga, muita prostituição. Mas aos 18 anos, Jesus quebrou esse ciclo na minha vida. Exatamente aos 18 anos e meio, o Senhor me resgatou de um destino pior do que o meu pai teria. Apesar de eu ter lembrado, estar com essa memória firme na minha mente, de como meu pai faleceu, isso não me impediu de seguir os mesmos passos dele. Mesmo vendo na minha mente a forma como ele morreu, terrível, eu segui os passos, irmãos. Tem muita gente assim. Por quê? Era porque eu queria. Havia uma opressão maligna que me conduzia por aquele caminho. Havia ação demoníaca que me conduzia por esse caminho. Mas aí eu conhecia Jesus. Vim para um culto como esse. E ouvi a palavra de Deus. E percebi que só tinha uma saída para mim: Jesus Cristo. E eu o aceitei como meu único Senhor e Salvador. E naquele dia, Jesus mudou a minha história para sempre. E hoje, 27 anos depois, quando eu olho para trás, eu percebo o rastro e a marca que Jesus vem deixando na minha jornada. E digo, meu Deus, como o Senhor é lindo. Era para eu estar morto, mas o Senhor me deu vida. Era para eu estar louco, mas o Senhor me deu sanidade. O Senhor estabeleceu os meus pensamentos, as minhas emoções. O Senhor me colocou sobre uma rocha e me edificou os meus passos. E eu louvo por isso. Qualquer pessoa pode viver uma vida transformada, se assim quer. Qualquer pessoa pode ter seu coração restaurado, se assim queira. Veja aí no livro de Salmo 56, versículo 3. Salmo 56, versículo 3. Vai dizer assim: mas eu, quando estiver deprimido, confiarei no Senhor. O 4 diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei o que poderá me fazer. Olha, eu acho que quinta-feira eu vou poder essas caixas desligadas. Essas caixas aí. Até Deus nos dá meio de comprar outras melhores. Eu vou manter elas desligadas, no nome de Jesus. Então precisamos, mais do que nunca, se apegar a esse Deus. Nos achegar a Ele. Veja que o convite é: se achegue a mim e eu vou me achegar a vocês. Se distanciar de Deus não vai te ajudar em nada. Viver uma vida distante dos planos divinos não vai contribuir para nada para a sua vida. É ser chegando a Ele e vivendo os seus planos, a sua vontade. É que você vai viver a plenitude da sua vontade. Para diz: agrada-te do Senhor
e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quem tem desejo no coração aqui? Amém. Então, para isso você precisa primeiro renunciar todo o fardo pesado. Por quê, pastor? Porque ele não vem de Deus. Não justifique o peso dos seus ombros como a obra de Deus, porque a obra de Deus, ela não é pesada. Não sei por que fica alguns crentes dizendo: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Gente, aquilo que Deus me deu para fazer não é pesado. Eu venho provando isso há 27 anos. Se você está sentindo peso, é porque está fazendo algo que não é a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, Jesus disse que o meu fardo é leve e suave. Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, veja. Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Olha o que diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E por que o fardo de Jesus conecta-se com a nossa alma? Por que Jesus faz essa conexão? Por que é importante você entender isso hoje? Porque no momento que você começa a fazer a vontade de Deus e ter prazer em fazer a vontade dele, no começo ninguém tem, pode ficar tranquilo, ninguém faz a vontade de Deus com prazer. Alguns, quando se apaixonam por Jesus, até que no início da jornada é só flores, né? Aquela coisa gostosa, prazerosa. Mas tem um período onde você vai enfrentar algumas questões internas, e que foi nos poupado de enfrentar no início da paixão. Por quê? Porque Deus queria experimentar esse gozo com você, esse momento de alegria, de prazer de estar com Deus. Mas esse período de rompimento interno é preciso acontecer. E com o passar do tempo, não é que a paixão deixou de queimar, é que esse processo de quebra dessas resistências começou, e isso vai gerar um certo trabalho emocional, psicológico e espiritual. E consciente disso, eu não vou baixar minha cabeça para nenhuma circunstância. Eu não vou recuar, eu não vou retroceder, porque eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, mas sim daqueles que avançam. E Deus está falando sobre você. Por isso é importante entendermos os planos divinos. Veja que encontraremos descanso para nossas almas, fazendo o quê? O que é que eu vou fazer para encontrar descanso na minha alma? A vontade de Deus, que é carregar o fardo de Jesus. E o que é o fardo de Jesus, afinal? O que é o fardo de Jesus? Vamos lá. Você é o que na Ferbasa, Marcos? Esse é o seu fardo. Marco diga é técnico químico. Esse é o fardo dele, dentro da empresa Ferbasa. Jesus está dizendo que ele tem um fardo, um trabalho, uma obra, uma missão a ser desenvolvida, né? Se eu colocasse Marcos Diego aqui no altar, ele iria falar sobre o seu fardo, sobre o que ele desenvolve dentro da Ferbasa. Assim é o que Jesus espera de nós, a igreja dele, que o fardo dele em nós possa desenvolver uma genuína vontade de servi-lo. De que forma? Anunciando a sua palavra, anunciando a sua mensagem redentora e salvadora, mostrando para o mundo corrompido que existe uma saída, existe uma solução, e apenas uma: Jesus Cristo de Nazaré. Deus, eis o Senhor do Senhor.
1 Pedro 5. Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 6 e 7. Amém? Amém? Diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Diga: Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando dos seus alimentos, Deus está cuidando das suas vestes, Deus está cuidando daquilo que você precisa, Deus está cuidando de todas as suas necessidades. E para não ver isso, pastor, o que eu preciso fazer? É muito simples. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aleluia! Entende? Glória a Deus. Pense como você entra em uma empresa, começa a trabalhar em uma indústria e você precisa crescer dentro dela. Primeiro você precisa se aplicar, melhorar a sua capacidade de desenvolver as suas atividades. Segundo, você precisa servir bem os seus chefes, correto? Alguém aqui que maltrata os chefes quer ser promovido? Alguém que faz birra com o chefe quer ser promovido? Não quer. Ah, mas vai babar ovo? Pode ter essa linguagem, babar ovo? Não é babar ovo. É fazer a vontade de Deus. É servir e servir bem. Servir e servir bem. Fomos criados para isso. Isso faz parte das características do fato de Cristo Jesus. Que a igreja dele sirva e sirva bem. Imagine se o irmão Jean, quando recebesse um cliente lá para cortar o cabelo, e Jean desse cascudo na careca dos clientes. Quantos faltariam, Jean? Ou fizesse brincadeiras desagradáveis com os clientes. Ninguém volta, irmãos. As pessoas voltam quando elas são bem tratadas, quando elas são bem recepcionadas. Entende? É por isso que quando vai lá na barbearia do irmão Jean, tem água mineral gelada, tem ar-condicionado, né? Tem uma musiquinha cristã, tem algum filme passando um ar bem agradável. Ele é inteligente. Deu uma jogada de mestre. Então, seja inteligente em tudo que você faz. Seja inteligente. Quando eu trabalhava na Ferbasa, eu tinha um chefe chamado Lincoln. O cara era temido por todo mundo, ele já morreu. Mas pense, o homem temido. Tudo dele era comigo. Eu ficava com vergonha porque ele me colocava acima dos supervisores e eu não tinha cargo para isso. Ele me entregava as senhas de liberações, ele me entregava acesso de entrada e saída e liberações quando ele se ausentava. Ele deixava eu responsável para liberar os técnicos supervisores de alguma situação. Agora imagine, eu não tinha cargo para isso. E toda vez que ele fazia, eu ficava com vergonha. Por quê? Porque eu sabia que eu não tinha cargo para desenvolver autoridade sobre os supervisores. Mas mesmo assim ele me posicionava dessa forma. Agora por quê? Porque eu servia bem. Eu não falava mal dele, como a maioria fazia. Entende? Pelo contrário, eu orava, pedia a Deus que me ajudasse a vencer. Que pena que ele acabou contraindo câncer e mal. Mas tudo que nós fizermos na vida precisa haver qualidade. Isso indica que tipo de fardo estamos carregando.
servir a Deus, fazer a vontade dele, não é algo penoso, não é algo trabalhoso. Precisa abrir o seu entendimento para o prazer de servir a Deus. O seu entendimento, a sua mente, os seus pensamentos precisa se abrir para o prazer de servir a Deus. Não existe nada mais prazeroso do que servir a Deus, irmãos. É por isso que Ele nos convida a servi-lo com alegria. Então você percebe que uma palavra já está dentro de você? Eu acho tão lindo, né? Quando eu cito um contexto, vocês vão direto lá no versículo. Vocês estão aprendendo, isso é poderoso. A palavra já está dentro de vocês. Então deixe essa palavra fluir. Ou como o próprio Jesus disse, deixe esses rios fluírem do seu interior, como águas vivas. E o resultado disso vai ser o quê? Muitas vidas libertas, muitas vidas salvas, muitas vidas transformadas, pessoas